dia, a paz do Senhor para você que está aí na sua casa com a sua família. Estamos iniciando o nosso programa O Milagre e é sempre um prazer estar com vocês. Eu sou o pastor Albani Mesquita, da Igreja Evangélica Deus é Espírito, ali no campo de Itaitinga, bem pertinho de você, aqui no Ceará. Então, a paz do Senhor para você. Daqui a pouco a gente vai estar de volta, levando uma mensagem de Deus para a sua vida, para o seu lar, para a sua casa, em nome de Jesus. Até daqui a pouco e vamos de um louvor para você meditar em nome de Jesus. Sempre vou lembrar.
volta com o nosso programa O Milagre na sua casa, no seu lar, na sua família. E como já falamos, eu sou o pastor Albani Mesquita, da Igreja Evangélica Deus é Espírito, e hoje estamos aqui mais uma vez com o nosso amado irmão Diácono Álvaro, que também vai se apresentar e mandar uma mensagem, um alô especial para você na sua casa. Glória a Deus, bom dia a todos, você que nos assiste na programação O Milagre. Deus, Ele nos impactou com a sua promessa de nos salvar, de nos resgatar, de nos tirar do lamaçal de engano que o mundo nos oferece. E nós cremos que assim como nós fomos impactados pelo poder desse grande Deus, você também vai ser tocado, você vai ser impactado por esse milagre. Nós cremos nisso, nós cremos que Deus ele vai cumprir com as suas profecias em nossas vidas, para a honra e a glória de Deus. E nós queremos fazer um convite especial a você, para você nos fazer uma visita em uma das nossas igrejas ali no campo de Itaitinga, Ceará. A nossa igreja sede do campo de Itaitinga fica ali no bairro Parque Dom Pedro, Avenida C765. Temos também a nossa igreja lá no Jabuti, Canto Verde, na rua Travessa Guarani, número 1, esquina com a rua Santa Helena. E também a nossa IED, Igreja Evangélica Deus é Espírito, ali no Barrocão. Você é nosso convidado especial, fica ali na rua Jorge Figueiredo, 1344. E os nossos horários de culto na nossa sede, às quartas e sextas-feiras, começa às 19 horas e aos domingos às 18h30. E nas duas igrejas do Jabuti e também do Barrocão, começa às terças e quintas a partir das 19 horas e aos domingos às 18 horas. Então nos faça uma visita e você será bem recebido em nome de Jesus Cristo. Diácono Álvaro, hoje nós vamos falar sobre um assunto, um tema muito forte, certo? Um tema muito importante, digamos assim, para as nossas vidas, para o nosso viver, para o seu viver. Você que está aí na sua casa, é um assunto muito forte e nós vamos falar hoje sobre o milagre do comportamento do ser humano. O milagre do comportamento do ser humano e engloba muitos assuntos, e vou pedir já para o nosso amado irmão Diácono Álvaro ler a Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Leia aí, por favor. Glória a Deus. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Verso 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então o apóstolo Paulo ele nos traz aí uma mensagem forte, que vai tratar sobre a nossa ética, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de falar. Isso engloba até a nossa maneira de falar, Diácono Álvaro. Com certeza. Porque se nós não tivermos uma maneira certa de falar, nós vamos falar palavras que vai maltratar, palavras que vai denegrir a nossa imagem e assim sucessivamente. Então, existe uma palavrazinha mágica para que a gente possa entender. Primeiramente, é o Deus da nossa vida, mas é essa palavra ética, a palavra ética cristã. E o Diácono Álvaro vai falar 2 pontos aqui sobre a ética cristã. Então, entenda aí o assunto dessa manhã na sua vida. Glória a Deus, aleluia. A ética teórica trata dos princípios que devem governar a vida e o proceder do homem. Ou seja, nós, como não conhecíamos a Deus, a gente não sabia respeitar o nosso próximo, a gente não sabia amar o nosso próximo, a gente não tinha essa percepção
de gentileza. O que a gente vê muito nas mídias hoje é assalto, é morte, ou seja, a divulgação, a propagação do mal é mais exposta do que as benfeitorias que são feitas, né, do ser humano através de Deus, da comunhão com Deus, porque Deus ele quer que a gente seja pessoas melhores. Né? Uma vez eu assisti uma reportagem que o cara achou um dinheiro na calçada e sentiu em seu coração que aquele dinheiro não era dele, ou seja, a ética, o moral cristã, né? O moral do ser humano, ele decidiu devolver aquele dinheiro porque não era dele. Então, em seguida, várias pessoas comentando: ô cara besta, tu é doido, tu é abestado, tu tinha ficado era com dinheiro. Ou seja, aquilo que não é da gente, não é da gente, a gente tem que devolver, a gente tem que ter essa ética. E a ética, ela é uma ética individual, uma ética social e uma ética teísta, que vai falar da moral de Deus. E a ética prática, que nem eu dei esse assunto, pastor Albani, que a gente tem que ser, né, uma pessoa praticar, né, a ética prática, que trata da aplicação dos princípios estudados na ética teórica, referente ao proceder do homem. Ou seja, Deus ele quer o melhor para nós. Deus ele quer a união, a paz, o amor, como fala no versículo, a humildade, a benignidade, né? E tudo isso é os princípios da vida para que o mundo se torne melhor. Mas, na verdade, a gente vê os exemplos do mundo e muitas das vezes vai com o mundo. E quando a gente vai com o mundo, a gente é inimigo de Deus, que está escrito na palavra, né, pastor? Desse jeito. Então, o que podemos dizer? Existe um provérbio, compreendam, existe um provérbio que o mundo diz, que o mundo fala, que é assim: falar é fácil, fazer é difícil. Então, quer dizer, falar está na teoria. Falar está na teoria, mas o fazer, que é a prática, é aí onde entra a dificuldade, é onde entra o difícil, né? O falar é fácil e o fazer é difícil. Então, na teoria, tudo é mil maravilhas. Na teoria, você, como diz o nosso pastor presidente, né, o pastor Francisco de Assis de Oliveira, né? Muitas das vezes a pessoa dá o que não tem, né? Ele quer dar o que não tem, e o que tem ele não dá, né? Ele diz: olha, se eu tivesse isso, parece que eu estou ouvindo nosso pastor, né, falar: se eu tivesse isso, eu daria, né? Se eu tivesse tanto, eu ajudaria. Se eu tivesse isso, eu daria. Então ficou na prática, aliás, ficou na teoria. E muitas das vezes a pessoa tem, quando tem, não age como tal. Então falta o agir. Então, como foi falado nesse momento agora, que o diácono Álvaro se expressou, né, sobre a ética individual. A ética individual seria a confiança em Deus. A ética individual seria a gente se agradar de Deus. A ética individual seria a pessoa entregar o seu caminho a Deus. Isso aí seria a nossa ética individual, se tratando de Deus. Com certeza. A nossa ética individual. Não sou eu que vou fazer com que você faça isso ou aquilo, mas é a nossa própria ética, o nosso Deus, a palavra de Deus, porque muitos também vivem apenas na teoria da palavra de Deus, na teoria, mas na prática. A gente vê na carta de Paulo aos Gálatas que ele expressa coisas tremendas, né, sobre exatamente a ética teórica e a ética prática. Se você ler Gálatas completo, você vai entender que muitos vivem só na teoria, mas a prática, que é o principal, não estão exercendo. Então queremos dizer que a ética individual engloba tudo isso. A ética individual também a pessoa ter aquele controle de si. A ética individual é ter controle de si, para com Deus, para com as pessoas. E a ética social, diácono Álvaro, seria exatamente como você já se expressou: a pessoa tratar bem as outras pessoas. O próprio Senhor Jesus, ele menciona, e também está nos 10 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Como a si mesmo.
Então, se eu amar o próximo como a mim mesmo, eu não vou desejar mal para o próximo. Eu não vou mentir para ele, eu não vou roubar ele, eu não vou matar ele. E aí sucessivamente. Sucessivamente assim. Então, isto é a prática, isto é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, a ética individual, a ética social é exatamente tratar as pessoas bem. Isso é a ética social, na sociedade. Termos, irmãos, uma convivência agradável com as pessoas. Temos uma convivência agradável com os nossos vizinhos, com a família. Lembrando bem assim da palavra do nosso presbítero Olavo, que sempre fala sobre a paz, né? Que é bom estar em paz, ter paz. Isso é maravilhoso. Então vejamos bem. E temos também a ética teísta, que é a relação do homem com o seu próximo e ao mesmo tempo a relação de Deus com o homem. Então isto é de suma importância. A nossa ética cristã, digamos assim, a nossa ética de ser humano que somos. Então, se tivermos uma comunhão, né, com Deus, se tivermos uma alicerce com o Senhor na sua palavra e não ficar só na teoria. Com certeza. Eu gostaria de enfatizar aqui um pouco mais aqui sobre essa ética social, que muitas das vezes a gente julga a pessoa pela aparência, né? Aquele cara chegou num carro novo e tudo, a gente, né? Aí vê assim uma pessoa que está mal trajada, que está necessitada, simples, aí, não, venha para cá, sente aqui, entre aqui. Não, você pode ficar, ou seja, nós não estamos... Faltou a ética. Faltou a prática ali, porque Deus ele não faz acepção de seu ninguém, somos todos iguais. Então a gente tem que praticar, não somente ser ouvinte, como diz a palavra de Deus lá no livro de Tiago, que a gente tem que ser praticantes da palavra, né, pastor? Glória a Deus, exatamente, ser praticante. Então, se tratando da ética, se tratando desse tema, né, que é um tema forte, um tema de suma importância para nós, para você, cidadão, para nós que somos cidadãos, glória a Deus, e também cidadãos do céu. Porque o Senhor diz que nós somos embaixadores dos céus. Então nós estamos sendo aqui, representantes de Deus, representantes dos céus, levando a cada um de vocês essa mensagem. Então precisamos saber, reconhecer a importância que se deve dar à ética. Glória a Deus. Devemos refletir sobre o comportamento do ser humano e a sua relação com a vida cristã, com as outras pessoas. Então nós devemos saber administrar esse ponto. Com certeza. Saber administrar esse ponto. E nós devemos também sentir em nossas vidas, em nosso ser, na nossa alma, no ponto de determinar, a gente se determinar, a gente resolver agir. É sentir, isto é sentir. Agir com ética em todos os setores da vida, seja material ou seja espiritual. Se compramos alguma coisa no comércio, a nossa ética humana é ser fiel e honrar com os compromissos de pagar, de fazer o que é certo, né? E se tratando do sentir e se determinar na parte espiritual, vem Deus. Deus em primazia, Deus em primeiro lugar. Não podemos esquecer de Deus, não podemos esquecer da palavra de Deus, não podemos esquecer desse milagre que Deus faz nas nossas vidas todos os dias. E só um ponto para a gente finalizar, já está quase no final do nosso programa, mas quero enfatizar mais um ponto. Se tratando da ética cristã em si, quando a gente fala sobre ética cristã, estamos falando sobre a ética do ser humano. Aleluia. A ética do ser humano, do caráter, exatamente, Diácono Álvaro. Do caráter do ser humano. Então, devemos agir e estar, e evitar ações incompatíveis com a ética cristã. Glória a Deus. E quais são essas ações que se torna incompatível com a ética
cristã com a ética do ser humano. Quais são essas maneiras de agir? São palavras arrogantes, são decisões apressadas, né? Então, quais são essas atitudes, essas maneiras de agir quanto o que é incompatível com a ética cristã? É você ser rude, é você julgar, como você falou, Diácono Álvaro, rotular as pessoas. Então isso aí é incompatível com a ética cristã, porque Jesus não faz acepção. Jesus, ele chama todos para ter o conhecimento da sua verdade. Jesus, ele diz: olha, vinde a mim e sereis salvo, tu e a tua casa. Então, milagre maior do que esse não tem, glória a Deus. E aqui a gente já está finalizando, e agora vem os nossos agradecimentos. Aleluia. E nós queremos agradecer primeiramente a Deus, glória a Deus. Primeiramente a Deus em Cristo Jesus, e agradecer também ao nosso pastor presidente, a nossa pastora, pastor Francisco de Assis de Oliveira, a pastora Edilza, que é a esposa do nosso pastor, e por nos dar essa oportunidade, glória a Deus, de estar aqui na sua casa, juntamente com vocês que estão nos assistindo, e levar essa mensagem do céu para a sua vida, para a sua casa. Diácono Álvaro, tem mais alguma coisa glória a falar? Deus. Quero aqui dizer que está escrito que feliz a nação cujo Deus é o seu Senhor. Ou seja, Deus, ele quer comunhão entre os irmãos, ele quer uma vida melhor para mim e para você. Então deixe Deus entrar na sua vida, deixe Deus penetrar no seu íntimo, para com que a gente possa ter um mundo melhor, para com que a gente possa chegar diante de Deus naquele grande dia, porque ele virá buscar os seus, e a gente esteja na posição que nele falou para Abraão: Abraão, ser perfeito e anda na minha presença. O que Deus quer é isso, que a gente seja perfeitos, que a gente ande na presença dele. E a gente só consegue andar na presença de Deus quando a gente está nessa ética, na teoria, mas com ela conjuga a prática. Esse meu povo só me ama de boca, mas com atitude, com o coração está longe de mim. Ou seja, o mundo, a nação tem que se voltar para o nosso Deus. Em nome de Jesus, eu agradeço. Então aqui, amados, a paz do Senhor para você. Guarda essa mensagem no teu coração. Aleluia. Esse é o programa Milagre, e até o próximo sábado, glória se a Deus nos permitir. Aleluia. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Vai acontecer.